A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Às notícias. Começa agora o Jornal das 11, edição do jornalista Miguel Cordeiro. E Miguel, um avião de reabastecimento norte-americano despenhou-se no Iraque. No oeste do Iraque foi isto anunciado pelo Comando Central dos Estados Unidos da América, o CENTCOM. Foi dito que a perda do KC-135 não foi causada por disparos, por fogo inimigo ou por fogo amigo. É dito também que as operações de resgate estão em curso. O CENTCOM explica que outra aeronave que esteve envolvida neste acidente conseguiu aterrar em segurança. E explica também o CENTCOM que o incidente aconteceu em espaço aéreo amigo durante a Operação Epic Fury. É o nome da operação em curso dos Estados Unidos da América e de Israel para atacar o Irão. O KC-135, este avião, tem cerca de 40 metros de comprimento e tem quase 40 metros de envergadura. O Boeing KC-135 Stratotanker tem também 4 motores e estamos a falar de um avião com capacidade de carga útil superior a 38 toneladas. E em Israel, Benjamin Netanyahu deu hoje a primeira conferência de imprensa desde o início da guerra no Irão. O primeiro-ministro israelita garante que está a esmagar o regime iraniano. E diz que está a fazer isso enquanto destrói, ao mesmo tempo, o Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel garante que está a ser muito bem sucedido na ofensiva e que está a criar condições para permitir ao povo iraniano remover o atual regime. Sobre a Guarda Revolucionária do Irão, diz Netanyahu que está cada vez mais enfraquecida e que as bases e os postos de controle estão destruídos. Nesta conferência de imprensa, numa mensagem dirigida ao povo iraniano, Netanyahu quis dizer que vai libertar o povo do Irão e diz que esse momento está cada vez mais próximo. Diz também Netanyahu que o objetivo principal destes ataques é muito claro: impedir o projeto nuclear do Irão. Netanyahu falou também da relação que tem com Donald Trump. Elogiou essa relação, refere Donald Trump como um amigo pessoal e explica que fala com Donald Trump quase todos os dias para tomar decisões em conjunto e para trocar ideias e conselhos. Acrescenta ainda Netanyahu que Israel está atualmente a procurar novas ações diplomáticas, a abertura diplomática para estabelecer relações, principalmente nesta região. Diz que algumas aberturas diplomáticas que tem testemunhado eram há apenas algumas semanas inimagináveis. E em Portugal, o Ministro da Defesa garante que os militares estiveram em prontidão máxima desde o primeiro dia do comboio de tempestades. Garantia de Nuno Melo no Parlamento. O nível de prontidão das Forças Armadas foi máximo desde o primeiro dia. As Forças Armadas, a partir do momento em que a situação de catástrofe é evidente e a partir do momento em que se antevia a possibilidade das tempestades com danos que são evidentes, teve todo o seu dispositivo naquilo que era aplicável, alocado ao auxílio às populações civis mais. Nuno Melo, no Parlamento, a responder aos deputados na Comissão de Defesa Nacional, numa audição a propósito da resposta das Forças Armadas durante o período da intempérie. O antigo deputado socialista Ascenso Simões critica a liderança de José Luís Carneiro. Esteve na Vichy Soares aqui na Rádio Observador. Ascenso Simões defende que um líder tem de estar pronto para o confronto e não pode focar-se apenas nos consensos. Diz isto Ascenso Simões em vésperas das eleições diretas para o cargo de secretário-geral do PS e também com o Congresso Nacional já agendado para o último fim de semana deste mês. O ex-deputado socialista diz que a postura de José Luís Carneiro deixa, nesta altura, muito a desejar. O líder não se afirma nos consensos. A forma como ele convocou agora o Congresso é uma forma estranha. Depois, na Comissão Nacional, quando ele levou o regulamento do Congresso e a redução do número de delegados, ou seja, mais de um terço dos conselhos não tem delegados, outro terço tem um delegado. Para fazer um congresso, que é um congressozinho, demonstra medo. Pois um líder tem que ser líder com confronto.
Ninguém é líder sem confronto. Ninguém. Ascenso Simões considera que o Partido Socialista não vai conseguir regressar ao poder enquanto as coisas não mudarem e deixa um recado a José Luís Carneiro. Se José Luís Carneiro continuar nesta vidinha, que é de pedir licença para existir, então o Partido Socialista não terá grande futuro. Ou ele, como líder do Partido Socialista, não terá grande futuro. E eu espero que ele perceba que a transformação enorme que o Partido Socialista precisa de ter não pode ser com esta atitude de menorização da figura do secretário-geral, de uma permanente dependência, sob o ponto de vista do pensamento e da ação, de pessoas que são o passado do Partido Socialista e que não representam rigorosamente nada na sociedade atual e na sociedade que pulsa, na sociedade que é relevante hoje em Portugal. Ascenso Simões, esta tarde na Rádio Observador, no programa Vichy Soase. E no debate para as eleições do Sporting, Bruno Sá acusa Frederico Varandas de deixar o clube com dívidas para o futuro. Declarações no debate, o debate que está a chegar ao fim no Museu do Sporting. Bruno Sá, candidato da lista A, questiona as consequências do empréstimo de 225 milhões de euros a bancos estrangeiros e diz que o Sporting vai ter esse peso no futuro. O que eu exijo neste momento é preocupação, tenho receio que eu tenha que ser a troika do Sporting, que o Frederico faz-me lembrar uma pessoa que esteve no governo, que empurrava sempre para a barriga para a frente, teve maioria absoluta, mas depois tivemos que chamar a troika. Esta é a minha grande preocupação. Não desmentiu os factos que eu aqui falei. Agora o que eu exijo é transparência e que não engane os sócios do Sporting. Frederico Varandas diz que este empréstimo era essencial. E que isto significa exatamente investirmos para outra dimensão. E o Sporting achou que era o momento cirúrgico de o fazer. Primeiro, e foi o próprio mercado que deu razão ao Sporting, que o Sporting estava na posição e no momento ideal de o fazer. Recordo que esses 225 milhões de euros, o Sporting teve procura de 9 vezes mais. Cerca de 2 bis. 2 mil milhões quiseram investir no Sporting. E quem quis investir no Sporting, estamos a falar de investidores institucionais internacionais de referência. Também em debate esteve a maioria da SAD leonina. Bruno Sá diz que é para ser mantida. Ainda assim, o candidato da lista A refere que está aberto o investimento estrangeiro, mas sempre dependente do voto dos sócios. A minha ideia sobre o capital estrangeiro, para mim é óbvio. Tem que passar sempre tudo pelos sócios. Mais uma vez, a transparência. Você não esclareceu isto? Falámos numa Assembleia da SAD, falou na possibilidade do Chelsea, disse que ia voltar a falar, não fala, não esclarece, manda sempre as coisas para a frente. Para mim é claro, nunca vender a maioria da SAD, a entrada de um capital 25% minoritário, tem que passar sempre pelos sócios. Frederico Varandas responde, diz que ainda não há nenhum investidor em negociações. Refere que a entrada é uma decisão, tem de ser uma decisão estratégica para o clube. O que eu exijo é transparência, porque isto algum dia teremos que pagar estas dívidas. Eu nem contabilizei nos 225 milhões os juros que vamos pagar a 28 anos. Aqui a questão, claro que o Frederico falou em uma série de coisas que falou verdade e que é bom investir. Agora, nós temos que saber, aqui o que me interessa é a transparência e o futuro do Sporting. Temos que saber como é que isto vai ser pago. Não era este o registro que queríamos escutar Frederico Varandas a falar dessa decisão estratégica para o Sporting. No nosso plano estratégico a 10 anos, onde nós temos previsto a entrada sempre numa proporção minoritária do capital da SAD, um parceiro estratégico que possa alavancar o Sporting e ajudar a fazer crescer o clube, sempre de uma forma respeitando os valores e os objetivos do Sporting. Debate entre Frederico Varandas e Bruno Sá, candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal. As eleições estão agendadas para o próximo sábado, dia 14. E no jogo jogado, o Sporting Braga perdeu na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Ferencváros 2, Sporting Braga 0. Começa mal esta eliminatória para os bracarenses. Jogo na Hungria. Carlos Vincent, o treinador do Sporting Braga, diz o que falhou. Seguramente ter algo mais de controle sobre o que... Seguramente ter mais controle sobre o que acontecia no jogo. É verdade que sabíamos que seria um jogo onde a pressão ia ser muito forte, muito corpo a corpo, e sabíamos que também, por ser os oitavos de final da Liga Europa, não teríamos 15 oportunidades de gol.
mas as oportunidades que provocássemos teríamos de ser capazes de acertar, porque tudo muda muito numa eliminatória. Se tivéssemos aproveitado uma das oportunidades que tivemos na primeira parte, se tivéssemos sido um pouco mais precisos e conseguido empatar o jogo ou marcar um golo, tudo mudaria um pouco neste jogo. Ou anotamos um gol, tudo cambia um pouco neste partido, não? A segunda mão é na próxima quinta-feira. E durante a tarde, também na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto venceu 2-1 frente ao Stuttgart. Jogo na Alemanha, golos de Mufi e de Rodrigo Mora. O Stuttgart ainda reduziu na primeira parte. O resultado final foi esse mesmo. Stuttgart 1, Porto 2. Farioli diz que nada está decidido. Acho que temos de ter a consciência certa para preparar a segunda mão. De certeza que vamos encontrar um jogo que vai ser idêntico em termos de abordagem, mas também com algumas adaptações dos dois lados, agora que nos conhecemos um pouco melhor. Vai ser um bom estudo e uma boa estratégia, portanto temos de estar preparados para diferentes possibilidades e diferentes cenários. A segunda mão é também na próxima quinta-feira. Com a vitória do Porto, Portugal segura já duas equipas com acesso direto à Liga dos Campeões na próxima época e uma terceira equipa a disputar uma pré-eliminatória. Portugal ultrapassa os Países Baixos no ranking da UEFA. E são agora 11h10, vamos ao noticiário de âmbito local. Marinha Grande, há um novo balanço dos prejuízos do mau tempo, 143 milhões de euros. É uma subida face à última previsão, previa-se um impacto de 118 milhões de euros, são agora 143 milhões de euros. Santa Maria da Feira, a PJ deteve 2 suspeitos de alegados crimes de acesso ilegítimo e burla informática e comunicação. A PJ explica que em causa está o acesso não autorizado à conta de uma empresa para fazer reservas não autorizadas que incluíam voos, hotéis e cruzeiros. Em Loures, Beatriz Ângelo, o Hospital Beatriz Ângelo, entra em funcionamento na segunda-feira a Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia. Esta é a primeira urgência regional de especialidade a avançar. Vai estar aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em Alcobaça, o projeto Bairros Comerciais Digitais, que deveria ter arrancado em setembro, entrou numa nova fase de desenvolvimento e está agora a chegar ao terreno. A iniciativa tem como objetivo captar comerciantes e promover a digitalização do comércio tradicional no concelho. Na Póvoa de Varzim, a Proteção Civil criou uma linha telefónica direta para ocorrências que exijam intervenção urgente das equipas. Tome nota, o número é 917 315 470. Está disponível 24 horas por dia. Fechamos em Palmela. O Festival Queijo, Pão e Vinho regressa à Quinta do Anjo entre os dias 27 e 29 de março e no final deste mês. São mais de 50 expositores, a maioria dedicados a produtos tradicionais da região. É um festival que é organizado pela Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Rábida e tem o apoio da Junta de Freguesia da Quinta do Anjo e da Câmara Municipal de Palmela. E assim fechamos o Jornal das 11, edição do jornalista Miguel Cordeiro. Até já, Miguel. Até já. Já a seguir temos Realpolitik.